Não esconda sua dor de mim, a te dou pra compartilhar. Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu queria, antes de começar, fazer uma indicação de livros para vocês. Eu selecionei alguns aqui. Irmãos, há vários que podem te ajudar dentro desse panorama todo. Eu vou deixar os que são voltados mais para aconselhamento, para o reverendo Enoque e os demais membros aqui da igreja, o pastor Hugo, né, o José, o seminarista, Débora, eles têm mais propriedade para isso. Eu vou falar mais do meu campo, que é a área que eu tenho estudado mais, e vou falar por ordem de importância na minha compreensão, tá bom? Isso aí é uma leitura que eu faço, é uma escala que eu fiz. Então, o livro que eu citei mais cedo aqui, A Tristeza Perdida, Alan Horvitz, Jeremy Wakefield, 2 autores. A Tristeza Perdida, vai falar sobre, é um livro muito técnico, mas especialmente para quem está na área das ciências da mente, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeutas, eu acho que ajuda demais da conta. Segundo, O Amor nos Tempos do Capitalismo, Eva e Luz, que trata muito desse tema mesmo de revolução efetiva, não com este nome, mas trata do tema. Outro livro, Depois da Virtude, Alasdair MacIntyre. Esse livro é excelente, porque ele vai mostrar como que em todo o Ocidente a virtude foi abandonada, mas como que o ser humano não consegue viver sem a virtude, e entenda a virtude aqui como os valores morais. Então, Depois da Virtude, Alasdair MacIntyre. Outro, Afeições Religiosas, Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, irmãos, a gente tem que revisitar esses autores do passado. Ele viveu na primeira metade do século XVIII, mas ele já estava tratando desse tema de uma forma muito clara. Ele estava vivendo um tempo de avivamento e estava tendo muitos excessos emocionais. Então havia uma ala criticando esses excessos e outros defendendo. E Jonathan Edwards é o fiel da balança. Ele chega, gente, não precisa demonizar, mas também não precisa dar essa predominância toda. Vamos chegar aqui, vamos equilibrar. E ele trata nesse livro equilibrando. Talvez esse livro, Afeições Religiosas, seja o melhor para responder como nós devemos atuar diante disso tudo. Então, talvez seja um dos livros que eu dou mais ênfase aqui, Afeições Religiosas. Outro muito importante, Você é Aquilo que Você Ama, James Smith. Excelente, excelente. Eu acho que vale a pena a leitura, também trata desse assunto. O Contentamento Piedoso, de Thomas Watson. Verdade Absoluta, Nancy Pierce, vale muito a pena ler. Aí, outro também que você não pode desprezar, né? Qual que eu deveria comprar desse primeiro? Então, começa com Afeições Religiosas, e depois esse aqui, Verdadeira Espiritualidade, Franz Schaeffer. Irmão, esse livro tem que ser lido, tem que ser lido. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, tá? Em Busca de Deus, John Piper. Esse Em Busca de Deus, ele tinha outro nome quando foi lançado. Quando ele lançou esse livro, o livro se chamava A Teologia da Alegria. Depois transformaram, por causa da questão de marketing, né? Mais fácil vender, botaram Em Busca de Deus. Mas é um livro que fala como que Deus é feliz e como você fica feliz quando você busca alegria em Deus. Eu acho que é muito interessante ler esse livro. Outro também importantíssimo, para você entender melhor o assunto, Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. Veja bem, esse livro, se você vai procurar assim, Surpreendido pela Alegria, um caminho para ficar feliz, não leia. Não é isso que ele trata. O C.S. Lewis, ele conta nesse livro e faz quase que uma autobiografia. Ele fala como que foi o processo dele de conversão. E aí, o Enoque citou hoje aqui no podcast, ele fala que a conversão dele foi o seguinte: ele foi tirado para fora de si mesmo. Foi assim que ele se converteu, foi resgatado, sequestrado de dentro de si mesmo, e ele então encontra Deus assim, Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. E o outro mais importante de todos, eu acho que isso aqui, Bíblia Sagrada.
Você tem que ler esse livro todo dia, irmãos. Não tem jeito, não é? Então vamos lá, já citei os livros, depois você compra e vai lendo. O problema de ler esses livros é que a gente vai lendo a citação e você anota a citação de outros livros. E você fala assim, você tem uma lista de livros que você vai ler. Aí você pega lá, você tem 10 livros. Aí você acaba de ler um, ao invés de diminuir para 9, vem para 15. Porque você coloca mais um monte que você sabe que você precisa de ler. Complicado esse negócio, né? Então Deus ajude vocês aí na sua leitura aí. Irmãos, é a terceira palestra. A proposta aqui é a gente apresentar um remédio. Essa é a ideia. Mas eu vou voltar um pouquinho na doença, para apresentar o remédio, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui nessa manhã? Eu vou aplicar a tríade da cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Vou aplicar também um pouco da glorificação, mas eu vou usar a tríade. Criação, queda e redenção, para que a gente possa fazer uma leitura e como que a gente pode encontrar a solução para tudo que a gente está tratando aí. Uma pergunta feita aqui mais cedo é, o que eu faço com isso tudo que eu aprendi agora? Então, a gente vai tentar responder isso aqui, e eu vou então terminar fazendo uma proposta de como a igreja deve atuar nessa sociedade afetivizada, psicologizada. Então, o reverendo Enoque vai falar à noite, mais para a igreja mesmo, de Cristo, mas quer falar como a igreja deve atuar na sociedade. Eu quero começar a introduzir o assunto lembrando de uma experiência que eu vivi anos atrás. Desde 2002, eu comecei um trabalho missionário no Nordeste. Uma equipe de pessoas lá, irmãos, eu não nasci em Marataízes, mas eu me considero de Marataízes. Eu nasci em Cachoeiro Itapemirim, mas aos 8 anos fui para Marataízes, fiquei até os 31, então você pergunta onde eu sou, lá no meu consciente, fala, você é de Marataízes, então eu falo que sou de Marataízes. Só lembro que sou de Cachoeiro quando eu tenho que fazer algum registro, alguma coisa. Então a gente reuniu um grupo lá e começamos a fazer um trabalho no Nordeste. Qual era a nossa intenção inicial? A intenção inicial era a gente viabilizar meio de locomoção dentro do sertão para missionários que não tinham como se locomover. Então a gente descobriu um missionário que estava trabalhando, que não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, e a gente então levantava recursos lá em Marataízes, comprava uma moto e a gente levava a moto. Claro, a gente levava outras coisas junto, levava alimento, roupa, mas o alvo era levar a moto. Então a missão ficou chamada Missão Duas Rodas. A gente fazia isso. E a gente, desde 2002 até 2014, eu não tenho ideia de quantas vezes a gente foi ao Nordeste. Muitas, muitas vezes. E uma delas, a gente já estava bastante experiência no caminho, a caminhada já, lidando com os missionários. E era uma missão interdenominacional. A gente não focava numa denominação específica. Claro, a gente fazia uma pesquisa no lugar, com os missionários e tudo mais, mas a gente chegou numa cidade chamada Araripina. Araripina é no sertão do Pernambuco, e essa cidade acabou se tornando assim como o nosso QG. Dali a gente ia para o sertão do Ceará, para o sertão do Piauí, porque o acesso era mais fácil, mas a gente ficava muito baseado ali em Araripina. Tinha uma região em Araripina chamada Bom Jardim, onde tinha um missionário da Igreja Batista, Jailton, o nome dele, casado com a Norma, os dois missionários há tempo ali. Quando nós os conhecemos, a Norma estava lutando contra um câncer. E eu não sei quem conhece aquela região do Nordeste. Araripina fica cerca de 300 quilômetros de Petrolina, que é uma cidade maior naquela região do sertão. Petrolina na divisa com Juazeiro da Bahia, né? Um lado Juazeiro da Bahia, passou o Rio Francisco, do outro lado Petrolina. E ela tinha que ir até Petrolina para se tratar. E ela já estava sem qualquer cabelo, usava peruca, o tratamento já estava avançado. E nós conhecemos ali, conversamos bastante, e a gente ajudou no que a gente podia. E a gente teve uma conversa uma tarde. O pastor Jailton, o missionário Jailton e a missionária Norma nos receberam na casa deles para a gente tomar um café da tarde com eles. E a gente gastou um tempo tomando café, e a Norma, então, contou um pouco. A gente fica meio sem saber como conversar, a gente vê que a pessoa não está bem. Como é que você está? Fica isso constante. Ela tomou a iniciativa e começou a conversar. E a gente parou para ouvir, obviamente. E ela contou uma experiência que ela viveu 10 anos antes, quando ela teve um outro câncer. Ela estava vivendo o segundo câncer dela.
Então, 10 anos antes daquele momento que a gente estava lá, ela tinha lutado com câncer. E veja bem, irmãos, eu queria que você atentasse bem, porque é uma pessoa que estava no processo de tratamento com quimioterapia, radioterapia, sem cabelo, debilitada. Você olhar para a fisionomia dela, você percebia que ela não estava bem. E ela então estava contando a experiência. Não era de alguém que não tem lugar de fala, tá? Ela estava contando. E ela então falou assim, 10 anos antes eu passei por isso. E ela contou um pouco da saga dela. E ela disse que um determinado momento, ela estava muito mal, e os médicos a internaram sem perspectiva de alta. A gente fala isso que está desenganado pelos médicos, né? Não tinha perspectiva de alta. E ela então começou a receber visitas, os crentes iam lá, coisa e tal, e recebeu visita e eu não estou aqui criticando, tá bom? Pelo amor de Deus, eu estou relatando um fato. Ela recebeu uma visita de um crente, de uma igreja neopentecostal. E ele chegou e conversou com ela, perguntou se podia orar, ela falou que podia, e ele levantou a mão e começou a determinar. Está curada, não sei o quê, e aquele negócio todo, você sabe como é que funciona, né? E vai curada, e daqui um dia você vai sair daqui, não sei o quê. E ela ficou quieta ali, e aí ela contou para nós, isso me chocou demais, eu nunca mais esqueci dessa conversa. Ela falou assim, quando ele terminou de orar, ela agradeceu com muita educação, com muito carinho, falou, meu irmão, agradeço você ter vindo aqui, me visitado, mas eu queria falar um negócio para o irmão. Se o câncer for para a glória de Deus, eu abraço o câncer. Irmãos, essa frase, eu saí dali quebrado. Porque não era de alguém que falasse assim, se um dia eu tiver câncer, eu abraço o câncer. Não, era alguém que estava sem perspectiva de alta, internado, não tinha mais possibilidade. Ele falou, não, se o câncer for para a glória de Deus, eu abraço o câncer. Para mim, a Norma é um exemplo de alguém que entendeu, e não apenas entendeu, estava vivendo o contentamento bíblico. Depois desse tempo, 2002, nós voltamos, 2002 não, 2005 e 2006, não lembro, nós voltamos e pouco tempo depois recebemos a informação que a Norma faleceu. Mas a Norma marcou muito a vida de muita gente, a minha foi uma delas. Por que eu estou falando isso para você? Porque entender o contexto que a gente está vivendo é um passo para a gente entender como a gente pode mudar a história de uma pessoa, que seja, ainda que seja sua. Ainda que seja sua. Então, que Deus nos ajude nessa manhã a entender, tá? Então, eu vou trabalhar com você nessa manhã, depois dessa breve introdução, eu vou falar sobre Deus e os afetos, e então, usando a tríade lá, criação, Deus e os afetos. Depois eu vou falar da deturpação dos afetos, queda, e vou dar alguns exemplos de efeitos da queda. Vou falar da restauração dos afetos, redenção, a tríade para aqui. Mas eu vou dar um plus, né? E vou falar sobre o paraíso afetivo, glorificação. Eu espero que Deus nos ajude a chegar lá, né? Que Ele tenha misericórdia de mim e de você e nos ajude. Então, revolução afetiva e o conselho de Deus na sociedade. Eu quero ler um texto que foi lido, não sei se ontem, antes de ontem, Salmo 19, a partir do versículo 7, quero ler até o versículo 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo.
em os guardar a grande recompensa. Vamos falar dessas recompensas hoje. Eu acho muito interessante o autor usar algumas palavras aqui: restaura a alma, alegram o coração, mais desejáveis que ouro, mais doces do que mel, e recompensa. Eu acho que são pontos que a gente precisa considerar. John Piper escreveu um livro, eu podia ter trazido, ele está na minha mochila na casa do pastor Enoque, que fala das alegrias de Deus. O título do livro é Os Prazeres de Deus. Irmãos, John Piper tem umas sacadas assim, que poucas pessoas acho que conseguiram chegar lá. Então vale a pena ler John Piper, ouvir John Piper. Então ele escreveu um livro, Os Prazeres de Deus, e ele descreve nesse livro como que Deus tem prazer em tantas coisas, como que Deus se alegra em tantas coisas. Ele pega vários textos da Bíblia, apresentando os elementos que apontam para os sentimentos de Deus, para a alegria de Deus. O que fica claro nesse livro, a partir das porções bíblicas que ele apresenta, é que o nosso Deus tem sentimentos. E aí a gente pode dar alguns exemplos. Cito alguns. Deus ama, porque Deus amou o mundo. Deus ama, não é? Deus ama. Deus tem ciúmes. Sabia disso? A Bíblia fala que Deus tem ciúmes. Deus fica irado, e muito, por isso que ele matou Jesus, por causa da ira dele, a ira contra o pecado. Jesus, o Filho de Deus, sentiu dor. Ele fala lá em João 12, 27, que ele teve angústias na alma. Você talvez saiba o que é isso, mas Jesus também teve angústias na alma. Então, Deus teve sentimentos, e nós temos sentimentos, porque Deus os teve primeiro. Eu estou falando aqui da criação dos afetos, tá, irmãos? Você entendeu? Falando da criação dos afetos. Então nós temos afetos porque Deus os teve primeiro. Afinal de contas, nós não somos uma pequena cópia de Deus. E eu não estou, calma lá, não estou falando heresia não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus decidiu nos fazer, Ele olhou para si mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós compartilhamos algumas coisas de Deus. Claro, existem, teologicamente falando, aqueles atributos que são incomunicáveis, só Deus tem. Mas há outros que são comunicáveis, que comunicam para a gente, que compartilham com a gente. Então nós temos elementos, e os afetos, as emoções, os sentimentos, são parte desses atributos que Deus compartilha com a gente, que são comunicáveis. Nós amamos, irmãos, porque Deus amou primeiro. Não é isso que está escrito? João fala, nós amamos porque Ele amou primeiro. Então só há amor em nós porque Ele amou. Então Deus criou os afetos, Deus gerou os afetos. Agora, os afetos criados por Deus podem ser mal utilizados, podem ser mal direcionados. Então, foi o Eterno que criou e formou o ser humano com afetos, com emoções e com sentimentos. Mas cabe a nós fazer bons usos, ou um bom uso desses afetos, dessas emoções, desses sentimentos, para o nosso bem, para o bem daqueles que estão à nossa volta, e acima de tudo, para a glória de Deus. Então, eu acho que está bom, não vou ficar tomando muito tempo não. Ficou claro para você que Deus é a origem dos sentimentos? Ele é a fonte das emoções? Nós as temos porque Ele teve primeiro. Ficou evidente isso? Perfeito, então nós já temos a origem, nós já temos aqui a criação. De onde veio isso? Então vamos então para a queda agora, a deturpação dos afetos. E é aqui que mora a questão da revolução afetiva, não é? Tem aí no seu resumo aí que você está na mão, se você está, uma frase e eu queria lê-la. Diz assim: depois que Eva ouviu a serpente, temos sido surdos. E desde que ela olhou para a árvore do conhecimento, temos sido cegos.
Essa frase está no livro O Contentamento Piedoso, de Thomas Watson. E é interessante isso. Depois que Eva deu ouvido à serpente, nós ficamos surdos, surdos para Deus. E depois que ela olha para a árvore, nós ficamos cegos, mas cegos para as coisas de Deus. E então, eu quero ler com você a queda. Eu quero ler com você como que as coisas complicaram. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 19. A Bíblia que eu estou utilizando é a NVT, nova versão transformadora. Talvez seja um pouco distinta da que você tem aí, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, farei a leitura. Gênesis 3, a partir do 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Até aqui. A história a gente conhece, mas eu queria mostrar as consequências que estão aqui. Quando Deus fez tudo e terminou de fazer todas as coisas, antes de fazer o homem, a cada dia, cada final do dia de criação, ele falava assim: ó, é bom, o que eu fiz é bom. Quando ele termina de formar o homem, ele olha e fala assim: é muito bom, estava tudo jóia, tudo perfeito. E eu queria que a gente entendesse que, embora Deus tenha feito tudo bom, muito bom e perfeito, Deus não fez tudo. Deixa eu explicar. Deus não criou tudo o que vinha depois. Deus não criou banco, Deus não criou smartphone, mas tudo que ele fez foi perfeito e era suficiente para que o homem tivesse uma boa vida.
uma boa vida. E Deus coloca então o homem no melhor lugar da criação, um jardim que próprio Deus plantou no Éden. Coloca o homem lá e faz um pacto com ele, fala assim, ó, você pode viver aqui, se alimentar de tudo, só não coma do fruto daquela árvore que está no meio do jardim lá. E você fica no jardim e você vai fazer o seguinte, você vai guardar e cultivar. Quero mesmo que dizer assim, você vai proteger o que eu fiz e elevar à potência máxima tudo que você puder. Ou seja, você agora vai ter atos criativos, assim como eu, porque afinal de contas você é imagem e semelhança. A partir do que eu fiz, né, diferente de Deus que trouxe tudo do nada, você tem matéria-prima, mas você pode produzir. E nós temos feito isso, né? Quantas coisas extraordinárias que nós temos realizado ao longo das eras, apesar do pecado. O homem está vivendo ali, só que Deus percebe que, Deus já sabia, mas fez o homem perceber que havia algo que não era bom, que era a solidão do homem. Então Deus, vou fazer uma mulher que possa te ajudar a viver a vida, te ajudar a levar tudo à potencialidade máxima e também proteger tudo. E formou a mulher. Quando Deus forma a mulher, e Adão desperta do sono que Deus o havia colocado, ele olha para a mulher e fica super empolgado, né? Ele fala assim, faz o primeiro poema de que nós temos notícia, né? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E há um jogo de palavras hebraicas ali bem interessante, bem interessante. Quem conhece um pouquinho hebraico sabe disso. E então ele ficou empolgado, todo feliz, e começaram a ter uma vida conjugal, porque Deus falou, vocês se multipliquem. A única forma de multiplicar é ter uma relação sexual. Então Deus falou, multiplique. Se eles não estavam tendo relação sexual, eles estavam em pecado. Então o pecado primeiro não seria comer do fruto. Era uma desobediência de não estar se relacionando sexualmente. Então eles estavam vivendo a plenitude do casamento. Jesus vai falar disso em Mateus 19. Mas um dia, sabe-se lá aonde Adão estava, existe muita especulação, não vou entrar nesse ponto agora. A verdade é que a serpente veio conversar com a Eva. E o texto fala que ela estava dominada pelo diabo. Lá em Apocalipse a gente tem essa informação, fala que a primeira serpente é o diabo, coisa e tal. E a conversa é assim, é verdade que você não pode comer de fruto nenhum do jardim? Ela disse assim, não, você entendeu tudo errado, serpente. O negócio é que a gente pode comer de tudo, menos de um. Porque Deus falou o seguinte, se a gente comer daquele, a gente vai morrer. E aí começa então uma negociação, vamos assim dizer. Porque a verdade, Eva já tinha absorvido, não pode comer. Essa era a verdade. Só que a serpente sugere uma mentira como verdade. Fala assim, isso não é verdade. A verdade é outra. A verdade é que vocês não vão morrer. A verdade é que vocês vão evoluir. Vocês vão melhorar, vocês vão se tornar pessoas melhores. Vocês serão como Deus. E ela falou, é verdade, tudo bem. A Eva absorve, ela ignora, despreza o que Deus queria e absorve como verdade a mentira. E passa a viver a partir da mentira. E então ela olha para a árvore de uma forma diferente. Penso eu que Eva todo dia devia passar perto daquela árvore, mas nunca foi chamada a atenção. Mas no dia que ela deu ouvido à serpente, ela olha diferente para a árvore. E ela então deseja a árvore. E ela toma do fruto da árvore, ela come do fruto da árvore. E dá para o marido, ele come também. E o texto fala que os olhos dos dois se abrem. E aí começa nosso drama humano. O que começa a acontecer aqui? Até comer do fruto estava tudo perfeito, irmãos. Tudo perfeito. Não havia angústia, não havia dor, não havia medo. Você está entendendo? Não havia neuroses de nenhuma espécie até aquele momento. Mas quando eles comem, e aí Deus vem se apresentar, porque é sempre assim. A gente só consegue se entender quando Deus se apresenta. Enquanto Deus se manifesta, nós não nos conhecemos. Lembra de Isaías? No ano em que morreu Josias, eu vi o Senhor. Pronto, ele foi ver o Senhor, ele viu quem ele era de verdade. É sempre assim, é a revelação de Deus que nos revela também. Quando Deus vem para conversar com eles no jardim, eles vão se esconder, e Deus chama, porque Deus queria dar oportunidade para que eles se colocassem. E Deus fala, onde você está? Aí ele começa a falar, ele fala assim, nós ouvimos que o Senhor estava andando no jardim aí, só que nós nos escondemos, o homem se torna a partir de então um fugitivo de Deus.
É por isso que tem tantas teorias tentando afastar Deus da jogada, porque o homem é um eterno fugitivo de Deus. E ele fala assim: tive medo. O que é isso? O homem agora tem medo. É aqui que nasce toda neurose humana. Porque, sabe o que acontece? O pecado separa, e aí eu escrevi um artigo sobre isso uma vez, as rupturas da queda. A primeira ruptura é entre o homem e Deus, porque Deus vem e o homem foge. Há uma separação entre o homem e Deus, a primeira ruptura entre o homem e Deus. Já não existe mais vínculo, já não existe mais relacionamento, não existe mais desejo de estar perto, foge, rompeu-se o relacionamento com Deus. Mas o segundo rompimento é interno. Talvez pudesse colocar aqui uma ruptura psicológica. Sei lá se você quer entender assim, mas o homem está dividido dentro dele mesmo. Ele não se conhece mais, ele não se entende mais, ele está com medo e nem sabe o que está acontecendo dentro dele. Ele foge tentando não ter medo, tentando não ser guiado, talvez tentando fugir do que está sentindo. Se esconde dentro de algum lugar, dentro de si mesmo, ele está com medo. E aí Deus fala assim: mas o que aconteceu, moço? Não, porque a gente estava nu, vergonha. Eles tentam construir uma roupa para eles lá. Então medo, vergonha começam a fazer parte da vida humana. E aí ele falou assim: mas quem que foi que disse que você está nu, rapaz? Como é que você descobriu isso? Aí já não é mais aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne, me deu do fruto e eu comi. Aquela, a mulher que tu me deste, é mais ou menos assim, isso aí ó, me deu. Agora nós temos uma terceira ruptura, a ruptura entre o semelhante e o outro, né? Entre as pessoas, porque só havia os dois. Aqui nós temos a origem de todas as rupturas humanas. Fala sério, os casados aqui, por favor, levanta a mão os casados, mas levanta alto, fica com vergonha não, você é casado, levanta a mão. Bem, deixa eu fazer uma pergunta para você, já teve algum BO lá na sua casa? Por que vocês estão rindo? Não, pastor, sabe o que é? Não é que é, né? Irmãos, já teve BO? Filho, quem tem filho? Levanta a mão, quem tem filho aqui? Vou perguntar quem é filho, porque todo mundo, ninguém de granja aqui, né? Ninguém de chocadeira, todo mundo tem que é pai e mãe aqui. Beleza, já teve BO lá com o papai e a mamãe? Já teve BO com o filho? Ó, o filho talvez seja o ser que a gente mais ame. Não é verdade? A gente ama desesperadamente a esposa, o marido, né? Beleza. E as pessoas com quem você mais, as pessoas que você mais ama, você tem problema. Como assim, gente? Como que a gente tem problema com as pessoas que a gente mais ama? E daquelas, nós acreditamos que também mais nos amam. Como você tem duas pessoas que se amam demais da conta e tem problema. Começou lá, ó, a mulher que tu me deste. Uma ruptura espiritual, uma ruptura psicológica, psicossomática, se você quiser, uma ruptura relacional, social. Eu vou parar aqui, eu poderia falar de ruptura ecológica, porque a terra ficou amaldiçoada, e uma ruptura final, então, entre a alma e o corpo que separa. Mas eu vou ficar nessas três primeiras aqui. Tudo isso aqui é a raiz da revolução afetiva. É lá que começou tudo. Nós não conseguimos, então nós estamos cada vez mais ensimesmados. Só que ao longo das eras, Deus foi se apresentando e se colocando. E o homem foi lidando com Deus. O homem não tinha explicação para as coisas, ele dependia de Deus para muita coisa. Mas à medida que ele foi colocando em prática a sua cocriação, ou a sua habilidade de cocriador, ele chegou a um ponto de que ele achava assim: eu não preciso mais de Deus, eu resolvo o problema. Aí começou da Idade Moderna para cá, então ele começou botando Deus de escanteio, até o ponto de Nietzsche falar que Deus morreu. Vocês mataram Deus, tirou Deus da jogada. Então agora, o homem já não tem aquela referência de Deus. E como ele está completamente dividido, dentro dele mesmo e com o outro, ele está tentando desesperadamente preencher aquilo que falta. Santo Agostinho vai falar que há um vazio dentro de nós do tamanho de Deus.
Isso quer dizer que qualquer coisa que você coloque lá dentro vai ficar chacoalhando. Sempre vai sobrar espaço. Só Deus nos enche. Eu lembro de uma vez, e hoje eu entendo, naquela época eu não entendi. Eu estava passando numa igreja batista, na frente da igreja batista tinha um banner enorme, assim, uma faixa, e estava escrito o seguinte: Jesus, era um evento que eles estavam tendo lá, Jesus, presença que supre. Aí eu li aquilo lá, achei lindo, mas eu não entendi nada. Hoje eu entendo. Porque só Jesus é a presença que supre plenamente, plenamente. Então, o que aconteceu a partir da queda? Os homens começaram a desejar tudo. Eles queriam ser tudo, menos o que Deus quer que eles sejam. Entendeu? Nós desejamos ser tudo, embora a gente não saiba como. A gente está desejando ser tudo menos o que esse ser que vocês chamam de Deus, é assim que eles falam, deseja que sejamos. Então, o que acontece? Como a gente deseja ser tudo, e sozinho a gente não dá conta, somos invadidos pelo descontentamento, que é essa ruptura manifestada emocionalmente dentro de nós. Sempre falta alguma coisa. E irmãos, não é assim que você faz? Pensa em alguma coisa que você desejava muito e conseguiu. Sei lá, uma casa. Eu lembro, quando eu comecei a fazer o mestrado. O sonho da minha vida, agora, cara, vou fazer o mestrado, legal. Eu precisei parar o meu mestrado 2 vezes, por algumas situações que fugiram do meu controle. Então, o mestrado que eu podia ter feito aí em 3 anos, eu levei 10 ou 11. Porque eu parei, fiquei uns anos parado, voltei, depois parei, fiquei mais uns anos parado, e aí voltei e terminei. E sempre aquela angústia, porque eu queria terminar, não consegui, vou ter que parar de novo por esse problema, e ficava aborrecido, chateado. Mas Deus estava trabalhando no meu coração, porque talvez eu estava achando que aquilo lá ia preencher dentro de mim alguma coisa que eu precisava. Aí no dia que eu cheguei lá, e fui na formatura, todo mundo, e coloca o capelo, e chama você, Marcos Aurélio, e você fica todo feliz, todo mundo olhando, a família ali, e então tira foto, te dá um diploma, você pega aquele negócio ali, é um papel. Eu saí de lá e falei, gente, eu sou a mesma pessoa, eu pensei que ia ter como é que é? Perilim-pim-pim, meu negócio? Eu pensei que ia ter um negócio assim, sabe? Sei lá, um upgrade, sei lá, uma atualização, um negócio, sabe como é que é? E eu ia sair assim, mas é um papel, está guardado lá em casa, enrolado, do jeito que veio, dentro do ganudo, guardado lá. Eu saí de lá, eu era o mesmo Marcos Aurélio, com os mesmos dramas e problemas. Não preencheu. Eu falei do diploma, de um grau, de um título, mas eu poderia falar de um carro, de uma casa, de um casamento, de um filho esperado. Eu podia falar de uma formação num seminário, a consagração em que os pastores colocam a mão em cima. Agora eu sou alguém, porque a gente está tentando buscar ser alguém desde então, porque afastado de Deus nós não somos. Você entende? Olha só, nós só somos quando somos em Deus. Fora de Deus nós não somos. Nós tentamos ser, e a gente vive então um eterno vir a ser, sem nunca chegar lá. Essa angústia nos toma, e o descontentamento desordena a alma, e torna impossível que a gente persevere com alegria no coração, no serviço de Deus. Por isso que a gente não consegue ser perseverante, porque a gente começa algo, por exemplo, você assume uma área na igreja, e você, lá no coração, você talvez não parou para pensar, mas você acha que se você se dedicar àquilo, você vai se realizar. Só que o serviço de Deus não nos realiza. Como assim, pastor? Quem nos realiza é o Deus que dá o serviço. Está entendendo? O serviço de Deus é uma bênção, e você precisa se envolver nele, porque você está mais perto de Deus então, e você precisa desse serviço. Nós precisamos mais da obra de Deus, que a obra de Deus precisa de nós, tá, irmãos? Entenda isso. Só que a gente acha que vai se realizar, aí você desanima, porque você está buscando naquilo que você faz para Deus, o que só Deus pode fazer. Isso aqui, esse momento é maravilhoso, a vida da igreja, a igreja juntas, mas isso aqui não é suficiente.
Se você aposta só nesse encontro para poder se realizar, sinto muito, você não vai se realizar. Você precisa daquele que está aqui entre nós nessa manhã, que é invisível, mas real. Ele sim nos preenche, nos completa. Mas sabe o que acontece? Esse descontentamento, essas rupturas dentro de nós, não nos matam assim, fisicamente, nem emocionalmente, mas nos coloca fora do jogo. Recentemente, um rapaz da igreja lá, que jogava futebol numa equipe lá, e estava no meio do campeonato, e estava avançando, o time dele estava ganhando. Foi jogar num distrito lá, aí daqui a pouco a esposa me liga: pastor, Edmilson está no hospital. O que aconteceu? De manhã o cara estava na escola dominical, o jogo era tarde, o que aconteceu? Aí fomos visitar o Edmilson estava numa jogada, o cara entrou com um carrinho e quebrou os 2 ossos da perna, ali, na canela, né? Eu não lembro o nome, mas tíbia e perônio? Fíbula, perfeito, tíbia e fíbula, quebraram os 2. E aí o camarada foi para o hospital. Talvez o que aconteceu ali é que ele, embora um jogador muito bom, estava fora da jogada. Morreu? Não. Está agora bem, se recuperando, fazendo fisioterapia, já voltou a trabalhar, está na igreja tocando, porque ele toca na igreja de novo, ficou um tempo encostado sem botar o pé no chão. Mas ele ficou um período fora da jogada. Ele não joga mais no campeonato, nem sei se vai jogar mais, porque ele falou comigo que está meio preocupado. Mas ele está fora da jogada. É isso que acontece com a gente, não nos mata, mas deixa a gente fora do jogo. Você está entendendo, querido? E tem muito crente fora do jogo. Está vendo acontecer, mas está fora do jogo. O descontentamento nos aprisiona a alma. E sabe o que resulta disso? Murmuração. Óbvio, porque eu quero algo, eu sei que eu preciso desse algo, e isso é real, tá? Essa necessidade é real, nós precisamos. O problema é onde nós queremos conquistar. E como a gente não consegue, a gente vai falar assim: Deus está me tratando mal. Deus não gosta de mim. Por que que Deus, né, tem até um livro assim, né? Porque Deus o permitiu. O título do livro, né, por que Deus o permitiu? E a gente pergunta, por quê? O Jó fez essa pergunta no livro dele inteiro. Já leu o livro de Jó? Todo. O livro de Jó a gente tinha que ler uma vez por ano, pelo menos. Porque o Jó talvez nunca tenha sabido o que aconteceu na dimensão espiritual. Nós sabemos. Os bastidores são contados para nós, mas Jó talvez morreu sem saber. E com a nossa vida é assim: você não conhece os bastidores, meu irmão e minha irmã. Você não sabe o que está acontecendo. Porque no caso de Jó, Deus, diabo e Jó, não era assim? Era assim, mas não, me perdoe aqui a brincadeira aqui. Mas o diabo falou assim: eu aposto que Jó vai ser infiel. Deus falou: eu aposto que ele fica fiel. Vai lá. E foi, e o homem ficou fiel. O diabo volta: ah não, vamos dobrar a aposta. Eu aposto se, e Deus, eu dobro, aposto que não. Voltou lá. Ele não negou, a Bíblia fala que ele não negou, mas o Jó ficou o livro inteiro tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque, afinal de contas, eu sou pecador, mas o que eu estou passando é desproporcional ao tamanho do meu pecado, pera lá. E os amigos dele, não, você é pecador sim, porque Deus é justo, Ele não faria com alguém como está fazendo com você, a não ser se tivesse um pecado. Confessa, miserável, qual é o pecado? E o Jó, não eu sou pecador, mas não sou tanto, calma lá, e o livro inteiro. Aí a pergunta, no final Deus vem falar com Jó. Aí a gente pega assim: agora sim, agora Deus vai responder para o Jó, o que está acontecendo? Aí ao invés de responder, Deus começa a fazer pergunta: onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu fiz isso aqui? Onde você estava? E onde você? Ou seja, quem é você na fila do pão, Jó? Quem é você na fila do pão? Você não entende nada, rapaz. Você está querendo entender o que eu faço? E aí ele foi ficando pequenininho, sabe, igual aqueles desenhos? Foi ficando pequenininho, e Deus foi só perguntando, e ele foi percebendo que ele não entendia nada, e ele chega à conclusão, ele fala assim: não, falei besteira demais aqui, coisa que eu não entendia, eu não entendo. Aí ele falou assim: agora eu me humilho no pó e na cinza, porque eu não entendo nada. Porque a murmuração, irmão, nos leva a falar assim:
Deus não está me tratando da forma que eu mereço ser tratado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você já pensou isso alguma vez, algum problema. Irmãos, a gente passa uns problemas na vida que, fala sério, hein? Fala sério. Eu tenho 48 anos, mas eu faço uma análise da minha vida de vez em quando. E eu lembro assim, meus 20, 22 anos, eu passei já situações na minha vida que eu nunca imaginava que eu ia passar. Nem nos meus piores pesadelos, aos 22 anos, eu acreditava. Se eu soubesse, irmão, eu não saía da cama, eu ficava na cama a vida toda, não saía mais não. Mas a vida vai acontecendo, você vai descobrindo ao longo do tempo, né? E aí, quando você passa um problema muito grave, você pergunta assim, por que comigo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, quem já perguntou, não estou falando de mim, eu já perguntei. Por que comigo? Mas sabe o que tem nessa pergunta? A gente não para pensar. É o seguinte, comigo? Pastor Deus, aquele fulano lá, aquele irmão lá, ele, o senhor sabe, agora eu? Aquele outro lá, está vendo aquele outro lá? E aquele traficante ali, Deus? E aquele outro lá, que é corrupto? E aquele outro lá? Ou seja, está dizendo assim, Deus, olha para mim, né? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Afinal de contas, aqui é o Marcos Aurélio. Por que eu? É isso que ele está dizendo. É assim, eu acho que eu merecia mais. Eu acho que esse tratamento comigo é injusto. Ou seja, a murmuração é um ato de que você coloca Deus contra a parede, irmãos, supostamente. Dizendo para Deus assim, Deus, o Senhor está com um instrumento de teste aí, de avaliação meio danificado. Deixa eu falar para o Senhor quem eu sou, para o Senhor entender com quem o Senhor está falando. Aí o Senhor também vai pensar igual a mim, porque o Jó falou isso. Eu queria montar um tribunal aqui, e eu ia falar para Deus como é que era esse negócio. A gente faz isso, irmãos. Quando eu falo assim, por que comigo? A questão, irmãos, não, a pergunta é errada, é por que não comigo? Por que não comigo? Porque se o apóstolo Paulo disse assim, e ele não falou brincando não, ele falou sério, eu sou o pior de todos os pecadores. Se ele falou isso, irmãos, Marcos Aurélio. Então, o descontentamento faz isso com a gente, nos desestrutura. E sabe o que acontece, irmão? O descontentamento, ele é pior do que o problema do qual você está tendo descontentamento. O descontentamento incomoda mais do que o próprio problema. O descontentamento desestrutura a gente internamente. O problema é externo. O descontentamento estrutura lá dentro. Então, todas as nossas inquietudes partem de uma incredulidade. Como assim, pastor? Você está falando de descontentamento, revolução afetiva? Lembra que eu falei que começou com Eva? É incredulidade. Ela deixou de acreditar em Deus e acreditou na serpente. A incredulidade gera isso em tudo em nós. E quando a gente se curva diante do nosso ídolo afetivo, a gente acaba aceitando o discurso terapêutico de que eu mereço ser afagado em meu ego, eu mereço ser cuidado nas minhas emoções, e eu jogo fora todos os símbolos mais profundos que há na Bíblia. E a gente então joga fora as amarras morais, e a gente se torna o que o Philip Riff chamou de homem psicológico, que não presta mais satisfação a ninguém, mas busca dentro de si mesmo a solução para os seus problemas. É uma nova religião. E a gente então começa a buscar na psicologia aquilo que só pode encontrar em Deus. E deixa eu fazer uma pontuação aqui. Eu não sou anti-intelectual. E eu não sou contra-científico. Eu não estou dizendo que a psicologia não presta. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Que o psiquiatra não vale nada. Irmãos, não estou dizendo. Definitivamente. Eles têm o seu lugar e têm o seu papel. O problema é quando eu elevo a uma categoria. Eu tenho pena dos psicólogos e psiquiatras.
Porque os seres humanos estão colocando neles, apostando neles, a expectativa de resolução que eles não podem resolver, meus irmãos. Eles são limitados em suas agências. Eles não têm como fazer tudo. E a gente vai para o psicólogo achando assim, eu vou resolver minha vida. E não resolve. Eles não podem. Mas o que acontece? A psicologia, especialmente, não se baseia na moral cristã. Tem outros pontos, né? Qual é o papel da psicologia? Pelo menos, grosso modo, é fazer com que você tenha bem-estar emocional, que você tenha conforto, né? Por exemplo, quando um psiquiatra te dá medicamento, ele está tentando acalmar aquelas questões loucas dentro do seu coração, para ver se você clareia um pouquinho e começa a trabalhar. Só que o pessoal acha assim, eu quero ficar a vida toda tomando remédio. Ele não quer resolver o problema para não precisar mais tomar o remédio, porque o remédio deu aquela aliviada. Poxa, isso é legal esse negócio, eu quero é mais e cada vez mais forte, porque o corpo vai criando resistência, cada vez mais. Então veja o que Philip Rieff fala a respeito disso. Se materiais imorais, veja bem, se materiais imorais rejeitados sob critérios culturais anteriores, eu queria ler de novo, se materiais imorais rejeitados sob critérios culturais anteriores, havia critérios culturais anteriores, leia-se aqui, moral cristã, tradição, esses elementos, esses critérios de antigamente rejeitavam certos materiais imorais, mas se eles rejeitavam agora, não são rejeitados mais. Se eles hoje são imorais, mas são eficientes terapeuticamente, realçando o sentimento de bem-estar de alguém, eles serão também úteis. Ou seja, se faz bem, está valendo. Se faz bem, não importa o que seja. Não, por isso que um psicólogo registrado no CRP lá, ele não pode conduzir alguém com crise de identidade a retomar uma identidade que esse psicólogo acredita ser a correta. Ele é descredenciado do CRP. Não pode. Ele não tem o direito de reconduzir, entre aspas aqui, né, de promover, por exemplo, uma cura gay. Nem pensar. A pessoa entra e ele pergunta, como você se sente? Eu me sinto, eu falei ontem de transespécie, né? Eu acho que eu nasci errado, eu acho que eu devia ser um cachorro. Então vamos bem, vamos tratar como você pode se sentir bem sendo cachorro. Não importa o que as pessoas falam, como você se sente, vai trabalhando isso. São critérios imorais, mas se faz bem, se o cara sai dali e se sente bem, beleza. Só que na semana seguinte ele volta, porque nós não conseguimos conviver com isso. Porque a realidade é esmagadora, inescapável. Não tem como fugir da realidade. A realidade nos choca, nos impacta. Então, no lugar de se descobrir em e através do Salvador, as pessoas, porque eu estou falando, irmãos, de cristão aqui, mas eu queria que você entendesse que a Bíblia não é para crente. Você sabia disso? Talvez você não entendeu o que eu estou falando. A Bíblia não é para crente. A Bíblia é para o ser humano. É para todo mundo. E o ser humano que a rejeita sofre, porque é para ele. A Bíblia é um manual de como o ser humano deve viver e se relacionar com o seu Criador. O crente, teoricamente, é aquele que entendeu isso e tenta se pautar por ela. Por isso que dá mais importância. Mas a Bíblia é para todo mundo. O problema é que tem muita gente ignorando. E está sofrendo por isso. Então, no lugar do ser humano se descobrir no seu Salvador, de se encontrar no seu Criador, ele começa a ser definido como um solicitante de conforto psíquico. Ele busca a harmonia anterior, o seu desabrochamento subjetivo em todas as coisas. E aí sabe o que acontece? Por exemplo, eu vou lembrar da Norma aqui. A Norma disse assim, uma mulher com câncer e que tinha vivido outro câncer. Se o câncer é para a glória de Deus, eu o abraço. Irmãos, isso é impossível para muitos cristãos hoje em dia, porque o cristão acha que ele precisa de conforto emocional. Então é plausível para um cristão que foi absorvido por esse movimento de revolução afetiva, e é justificável fugir da dor e do sofrimento, ainda que a dor tenha que fazer parte da vida dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus é o padrão de homem,
O pastor Enoque falou disso ontem. É o padrão. Jesus veio falar assim, ó, vocês tinham que imitar Adão, mas o Adão não deu conta. Eu vou mostrar para vocês como é que é viver um ser humano da forma que agrada a Deus. E aí ele se torna um modelo de como é viver para agradar a Deus. Deixa eu te perguntar, sofreu? E deixa eu fazer uma outra pergunta. A dor era necessária para Jesus? A gente tem medo de falar, responder. Sabe por que a gente tem medo de responder? Porque dependendo da resposta vai me implicar. Porque se ele é o padrão, e eu falo sim, eu vou dizer então que a dor deve fazer parte da minha vida. Mas sim, o Isaías fala assim, homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ele precisava sofrer, e é por isso que ele fala conosco assim, ó, nesse mundo, vocês terão conforto emocional e bem-estar psíquico. Não está escrito não? Na minha Bíblia, irmãos, não está também escrito não. Ela diz assim, nesse mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão sofrer. Paulo fala assim, ó, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição, não é opcional, o sofrimento faz parte da vida humana, é inescapável, inescapável. Só que o cristão que está tomado por esse conceito, ele quer fugir o tempo todo daquilo que ele é inescapável. Então, citando Philip Riff, e já caminhando para poder terminar, ele disse assim, Philip Riff, o homem religioso havia nascido para ser salvo, que era um homem antigo, né? Agora tem um novo homem. O homem psicológico nasceu para ser agradado. O homem religioso nasceu para ser salvo. O homem psicológico nasceu para ser agradado. Então, mudou. Está diferente agora. E aí eu poderia citar diversos exemplos para vocês. Por exemplo, o teísmo aberto, ou teologia relacional. Estou falando agora do nosso arraial. A teologia relacional fala que Deus é um Deus que ama demais. O amor é o maior atributo de Deus. Então Deus, quando teve aquele problema lá na Ásia, lembra que morreu mais de 200 mil pessoas, naquele tsunami e coisa e tal. Como foi que os teólogos explicaram? Porque começou a questionar, como que um Deus bom deixa isso acontecer? Aí falou, não, é porque ele não sabia. Ele sofre junto com a gente. Ele se identifica conosco. Teologia relacional, teísmo aberto. Na igreja. Outra coisa. Família. Eu citei hoje pela manhã aqui um casal que eu conheci. Eu citei dois, na verdade. Que eles se separaram porque eles queriam se sentir bem. Irmãos, valores como permanência, até que a morte os separe. Honra a Deus, porque o casamento tem que ser uma manifestação, tem que ser um exemplo da manifestação do relacionamento de Jesus com a igreja. Efésios 5. Um lugar seguro para os filhos serem criados. Tudo isso não importa. O que importa é o que eu quero me dar bem, eu quero me sentir bem. E se sacrificar tudo isso? Aqui dentro da igreja. Pastores, e aí eu estou falando aqui, dando um tiro no meu pé, que separam e casam. Eu fiquei sabendo de um caso que o pastor casou e separou, aí arrumou uma segunda esposa, e a ex-esposa arrumou outro marido. Depois a esposa se separou do marido que estava, ele separou da esposa que estava, voltaram a se casar de novo. Irmão, que bagunça é essa? E está valendo, porque o negócio é o seguinte, eu quero me sentir bem. Naquela época eu não me sentia bem com você não, mas agora estou me sentindo bem com você, vamos ficar juntos? Vocação e ministério. Um rapaz, de um seminário, de um presbitério que eu conheci, cheio de problema nas notas, com questão moral envolvida, e quando eu falo moral, não falando de sexual não, faltava as aulas, porque você ter dificuldade com nota, sem problema, mas você faltar deliberadamente, ele só fazia aquilo, o presbitério pagava tudo para ele, pagava moradia, pagava alimentação, pagava tudo, a única coisa que ele tinha que fazer era frequentar as aulas. Tá bom, tem dificuldade com línguas, tem dificuldade com grego, com hebraico, beleza, vamos tentar corrigir, mas faltar não pode, o cara estava cheio de falta. Primeira vez falou, segunda vez falou, terceira vez falou, vamos mandar esse cara de volta para casa. Aí levanta um pastor, psicólogo, tá, irmãos? Levanta um pastor e fala assim, meus irmãos, como que a gente vai fazer isso?
como que a igreja vai se sentir, a igreja desse rapaz, como a família dele vai se sentir. É o primeiro da família a fazer um curso superior, e a própria pessoa, meus irmãos, ele pode se sentir tão mal, pode atentar contra a própria vida. Não tem um critério bíblico aqui, irmãos, de moral, de seriedade, de responsabilidade, de dever, de compromisso, de excelência. Mandaram o rapaz de volta para o seminário. No ano seguinte, ele voltou pior ainda, e caçaram a candidatura. Vida eclesiástica. Estou no meu gabinete, 2 vezes na mesma semana, 2 pessoas diferentes, sem saberem que uma foi lá, não havia combinado. Eu estava dando estava expondo Atos dos Apóstolos, os domingos à noite, porque lá eu exponho livros inteiros. E aí estou expondo Atos dos Apóstolos. E aí porque desafia demais da conta. Desafio demais da conta. E aí veio um na terça-feira, na quinta-feira veio outro. O mesmo discurso: pastor, estou achando assim, o sermão está bem pesado, sabe, pastor? Falaram com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Irmão, mas por quê? Pastor, a gente trabalha a semana toda. A gente quer chegar domingo aqui e sair, sabe como assim, mais leve. A gente quer um sermão que joga a gente para cima, pastor, que anima a gente para a gente viver mais uma semana. Eu fui para casa e falei assim: gente, o que eu estou fazendo com essa igreja? Estou matando essa igreja. Aí fui orar, conversei com alguns irmãos, liguei para o Enoque. Falei assim: Enoque, eu estou um pastor muito ruim, eu estou matando todo mundo. Você está fazendo o quê? Eu estou pregando a palavra. Continua pregando esse negócio e deixa morrer todo mundo. Irmãos, um ficou um tempo afastado da igreja. Recentemente ele voltou, pediu perdão. Falou: pastor, eu estava errado. Foi restaurado, membro da igreja, irmãos. Emoção no coração, sabe? O outro está lá, tentando se descobrir. Irmãos, eu não estou aqui, que a gente dizendo que a gente tem que atacar o campo dos afetos. Seria uma atitude reacionária, porque está aí, não tem como voltar atrás. Que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, Deus quer que a gente o sirva, inclusive com as nossas emoções, porque se não fosse assim, Ele tinha criado a gente sem elas. Deus quer que a gente crie, que a gente cuide. Então, eu preciso entender que Deus teve emoções, eu também tenho. Primeira carta de João 4,19. E o problema é que eu não posso permitir que a revolução dos afetos, que os afetos se tornem o hiperbem da minha vida, que defina todas as minhas escolhas e decisões. O que precisa ser combatido não são os afetos em si, mas a deturpação dos mesmos, ou o avanço deles sobre os demais aspectos da realidade. Então eu termino falando da restauração, da redenção. Thomas Watson escreveu o seguinte: viver contente com Deus quando faltam os confortos exteriores é uma arte que a carne e o sangue não podem aprender. Então, como é que funciona a redenção? Como que eu vivo nessa sociedade depois de tudo isso, pastor? O que eu faço com isso tudo? Então, irmãos, primeira coisa, você tem que tratar o seu próprio coração. Começa com você. Você precisa tratar seu coração. E a carne não vai aprender. Eu falei ontem, não adule a própria carne. Não adule sua própria carne. Antes de ontem eu falei isso. Se você adular a sua carne, se você bajular muito sua carne, você vai ter problema. Então você precisa começar tratando com o seu interior. Deus fez de nós formadores de cultura. E para eu formar uma boa cultura, eu tenho que estar bem. Porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Lembra da história da Chica da Silva? Chica da Silva foi aqui em Minas, né? Ela era daqui. Pois bem, Araxá. Então ela era uma escrava que acabou casando com um dono lá, um camarada-chefe lá, um português de alto escalão. Mas todo mundo da sociedade debochava dela. As mulheres, esposas, achavam absurdo aquilo. E aí um dia mandaram para ela, não foi igual aquele camarada lá da Itália não, mas mandaram para ela uma bacia cheia de fezes de presente para ela. Os escravos chegaram lá para entregar para ela. Quando ela abriu, tirou a tampa, tirou aquele pano lá, cheio de fezes. E as mulheres ficaram em casa rindo, imaginando como é que ela ia se comportar, morrendo. Não, agora vão debochar dela demais da conta.
E aí os escravos falaram assim, elas estão esperando uma resposta, o que eu falo? Ela chamou outros escravos também da casa dela, falou, espera um pouquinho. Chamou os escravos e falou assim, vocês levem essa bacia, joguem fora as fezes, lava da melhor forma possível, deixa brilhando. Vá no meu jardim, colhe as melhores flores que você tiver e coloque a maior quantidade nessa bacia. E eles trouxeram, aí falaram com os escravos das donas assim, agora você vai entregar para elas. E eles pegaram e foram embora. Quando chegaram lá, o que ela disse? Mandou entregar isso aqui para vocês. Aí começaram a rir, que tola, ela é muito submissa mesmo. Como é que pode, depois de receber uma bacia de fezes, mandar flores? Essa aí não tinha que estar no lugar que está mesmo. Mas tinha um bilhetinho no meio das flores. E aí elas pegaram um bilhetinho e abriram, e estava escrito assim, cada um dá o melhor de si. Você está entendendo, irmãos? Você tem que mudar o seu coração. Então, primeira coisa, primeiro passo, você tem que mudar seu coração, tem que mudar a sua vida. Deus nos fez formadores de boa cultura, mas eu preciso mudar, eu preciso estar bem, preciso estar resolvido com o Senhor. Você precisa ter regulado a sua bússola moral, você precisa ser crente de verdade, você precisa. Você não pode ser um escravo das suas paixões, você tem que ser escravo de Cristo, e apenas dEle. Você precisa mudar a sua história, você precisa compartilhar essas mudanças que vão acontecer no seu interior. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que começar a distribuir essas flores que nascem no jardim da sua alma, quando você está modificado. É assim que você vai lidar. Não adianta você querer atacar, você tem que manifestar o amor que está no seu coração. Deus deu para nós o que Ele tinha melhor. Ele estava irado com o mundo. Deus queria destruir o mundo. Mas sabe o que Ele fez? Ele entregou o Filho do amor dEle. Porque Deus deu para nós o que Ele é amor, e é isso que Ele entregou. E como eu sou imagem e semelhança dEle, eu tenho que ter amor no meu coração, entregar amor para essas pessoas, na escola, no trabalho, na família, na vizinhança, onde quer que eu for. Nós precisamos restaurar os afetos, começando dentro de mim, e a forma é redirecioná-los, porque o problema, irmão, não tem como acabar com os afetos, nós somos seres afetivos, o problema é que eles estão mal direcionados, nós temos que redirecioná-los, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então, a batalha acontece num plano espiritual, Eu quero terminar lendo uma frase, tem muita coisa para poder falar, mas já deu já. Eu vou ler uma frase escrita no livro que Schaefer escreveu, Verdadeira Espiritualidade. Ele diz assim, um homem tendo colocado a si mesmo, em vez de Deus, no centro do universo, tende a olhar sempre para dentro, em vez de para fora. Ele se fez o último ponto de integração do universo. Essa é a essência da sua rebelião contra Deus. Ora, com Deus isso não constitui problema, porque quando Deus se volta para si mesmo, Ele é Trindade. E os membros da Trindade já estavam tendo amor e comunicação entre si antes da criação do mundo. Portanto, quando Deus se volta para si mesmo como centro do universo, ainda há comunicação e amor. Mas quando eu me volto para dentro, não há ninguém com quem eu possa me comunicar. E assim, cada homem em si é exatamente como um minotauro, cabeça de touro, fechado em sua solidão pessoal, no seu labirinto em Creta. Eis a tragédia do homem, ele não é adequado e ninguém está lá para atendê-lo. O segredo não é voltar para dentro de si. O segredo é voltar para o Senhor e Criador, Salvador do universo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós somos convidados a isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos tantos desafios, mas com a graça do Senhor nós podemos avançar. Com a graça do Senhor nós podemos vencer, só com a ajuda do Senhor.
Tua palavra fala, Deus, que chegará um dia do paraíso afetivo, em que as lágrimas serão enxutas de todos os olhos. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós aguardamos esse paraíso afetivo, Deus, porque enquanto estivermos aqui, defeituosos que somos, falhos que somos, não haverá perfeição, porque não há, Deus, combinação perfeita de seres humanos, não há combinação perfeita de relacionamentos. Mas quando estivermos com o Senhor, restaurados plenamente, glorificados, então, Deus, todos os nossos afetos serão plenamente manifestados no nosso relacionamento com o Senhor e com aqueles milhões de milhares que o Senhor também tem salvado em torno do mundo. Que nós sejamos instrumentos, Deus, daqueles que ajudam a restaurar os afetos dos que estão perdidos, para a Tua glória, para o nosso bem e para o avanço do Teu reino. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém.